Meus amigos e amigas, aqui vamos nós para mais uma bela jornada no Porto Santo e garanto-vos que será um misto de aventura, boa gastronomia e muito mar. Hoje começamos a jornada bem cedinho, naquela reta que vai dar ao campo de cima, onde existe um mirador improvisado. Desde o Ilhéu da Cal até às Pedras Pretas observávamos aquela encosta, aquela praia, e o mar mostrava toda uma escala de cores que ia do verde ao azul, seduzindo qualquer um e mostrando-nos o quão sortudos somos. Existem cerca de 3 dezenas de moinhos no Porto Santo, sendo um dos grandes patrimónios culturais da ilha, utilizados desde 1794, cujo propósito era sobretudo da moagem de cereais, aproveitando a grande exposição ao vento que ali sempre se fez sentir. Soubemos de um moinho mais à frente, onde estávamos, nas Lombas, que tinha sido reaproveitado para abrigar um café-bar, cujo nome era exatamente Moinho das Lombas. Ao entrar, observámos o dito cujo moinho e decidimos entrar na sua base. Neste café-bar, encontramos uma variedade de bebidas e pequenos snacks, assim como fotografias de pormenores desse antigo mecanismo e património. O espaço é fantástico e aproveitamos para tomar uma valente bica, prontos para despertar e aproveitar este dia. Em frente a esta esplanada existe um mirador das Lombas, e decidimos dar um espaço em frente, entre as palmeiras, atravessando a calçada regional e observar de este a oeste toda a costa sul do Porto Santo. Ao chegar ao centro da Vila Baleira, que foi num instante, começamos por observar aquele famoso Largo das Palmeiras, que na verdade se chama Largo do Pelourinho, junto à antiga Câmara Municipal do Porto Santo e à Igreja de Nossa Senhora da Piedade. Tendo sido construído primeiramente algures nos meados do século XV, a Igreja de Nossa Senhora da Piedade foi alvo de vários ataques e incêndios, reconstruindo-se ao longo dos séculos, permanecendo até hoje como um bastião da fé cristã e da memória dos porto-santenses. Após visitar a igreja, fomos até o famoso ponto de encontro da Vila Baleira, o Apolo 14, um bistrobar histórico e emblemático que não havia como não ir. O Apolo 14 é daqueles espaços que já visitei mais vezes do que me lembro e sinceramente é muito difícil de imaginar o Porto Santo sem ele. Está para o Porto Santo como o Majestic está para o Porto e o Brasileira está para Lisboa. Estávamos ansiosíssimos por lá entrar. O espaço foi remodelado há bem pouco tempo, dando um passo em frente para a modernidade, mas preservando aqueles pormenores como a fachada e a parede interior empedrada que lhe são inatos. A aposta nos vinhos é grande, possuindo entre as diversas casas vinícolas nacionais algumas regionais, mais concretamente locais, um sítio ideal para a prova do caracol, por exemplo. Encontramos o Sr. Ricardo Ferreira, com quem nos cruzamos no pé na água, ele que também é proprietário do Apolo 14, e sugeriu-nos experimentar o picado da casa. O objetivo era apenas tomar um par de bicas, como é hábito fazê-lo naquele espaço, e assim as pedimos ao pai do Sr. Ricardo, o Sr. Jorge, que muito amavelmente nos saudou e prontamente nos serviu. Fui até à famosa esplanada, sentei-me a desfrutar do meu cafezinho, enquanto via quem passava e quem deixava de passar, como todo madeirense gosta de fazer. Pronto para fazer aquela conversa típica. Epá, estás cá, fariazinhas, também é preciso, ficas até quando? É a aproveitar então? E isto repetido umas 20 vezes por dia. O Apolo 14 é uma espécie de estádio onde as provas das conversas de rotina acontecem, mas que também são parte da visita à ilha. Para os locais é onde se começa o dia e por vezes também onde se termina. Onde se fazem refeições, onde se discutem ideias e se originam outras, é património material e imaterial do Porto Santo. O Fominhas tinha ficado com aquela do pecado na cabeça e sem-nos avisado eu converso ao pai do Sr. Ricardo a ver se o pecado vinha para a mesa. Eu atentava ao menu, escolhia um vinho a provar, graças às recomendações da casa, e nem estava a perceber o que estava a passar. Como percebi que alguma coisa viria para te custarmos, começamos por abrir o alentejante tinto herdado do Sobroso, para abrir o apetite. O objetivo não era mesmo comer uma refeição, para terem noção devia ser umas 11 da manhã, mas o Fominhas fez mesmo das suas e lá chegou ele, o picado regional. A dose pequena era gigantesca, mas gigante mesmo. A batatinha caseira com casca e tudo, o tomatinho do Porto Santo que parecia saborosíssimo e, por fim, os pedaços de carne que pareciam tirados de uma estada. Que espetáculo! Assim que a saboreia do molho daquele picado só ouviu respirar sofro do Fominhas, que elogiava de segunda a segunda aquela carne. Há muitos pecados por aí, mas atrevo-me a dizer que este era um dos melhores já comi, quer no Porto Santo, quer na Madeira. O segredo do pecado, todos sabem, está no molho e na carne. Ora bem, o Apolo 14 não se poupa na qualidade da carne e muito menos no sabor do molho. Foi um gosto enorme termos visitado o Apolo 14 e aproveitamos para agradecer aquele fabuloso pequeno almoço que virou almoço, graças ao Sr. Jorge, desejando-lhe a melhor sorte do mundo. O Scooby e o Paulo Lume, encarregues do planeamento de atividades, tinham encontrado uma perfeita para nós, então não é que íamos fazer um passeio de barco, mas atenção, não seria um passeio normal, isto porque o barco da Porto Santo Underwater Paradise, para além de ser elétrico, possui um fundo de vidro onde podíamos observar facilmente todo o fundo do mar, mas já lá vamos. O Sr. José e o Sr. Marco da Underwater Paradise aguardavam a nossa chegada e mal cheguei, cumprimentei-os, agradecendo a disponibilidade. Cada um tinha a sua função no passeio, sendo que o Sr. José seria o nosso skipper e o Sr. Marco o nosso guia. A direção seria o Ilhéu do Farol, ou Ilhéu de Cima, como também é conhecido, onde existe uma área marinha protegida e lá poderíamos observar uma diversidade de vida marinha. A saída da marina do Porto Santo é fantástica e o sol começava a voltar para aquecer-nos. O barco era extremamente confortável e sentia-me um verdadeiro herói, alapado naqueles sofás do barco,
pensando que seria a primeira vez que deixava aquele porto sem ser no lume. O barco, para além de ser moderno, é amplo e mal se sente a ondulação, o que o torna um excelente veículo marítimo para este tipo de atividades. A navegação experiente do Sr. José e o conhecimento e o dom da palavra do Sr. Marco eram o suficiente para já estar a ser uma experiência inesquecível. Não tardou em avistarmos o farol e já mais perto da costa a tentar nas formações geológicas diferentes que nos surgiam. Havia uma que, inclusive para os mais atentos, fazia lembrar a cabeça de uma águia de um dado ponto de vista. Era possível também observar a Serra de Fora de um ponto de vista único e ao aproximar-nos do ilhéu de cima encontramos a Pedra do Sol, uma formação rochosa que fazia lembrar o Sol e os seus raios. Inacreditável. Assim que chegamos a uma parte onde o mar é um lago, foi o momento perfeito para pararmos o barco e centrarmos as nossas atenções no fundo de vidro do barco. O Scooby quase que saltava para a caixa de vidro para ver melhor os peixes que começaram lentamente a surgir. Havia vários sharks a desfilarem, assim como o peixe trombeta, e rapidamente tantos outros começavam a aparecer. Havia uma enorme diversidade de espécies que se escondiam nas rochas e surgiam como se soubessem que nós estávamos ali a observá-los. Não aguentei mais e decidi entrar naquela água majestosa e nadar um pouco, passando por baixo da caixa de vidro e acenando para os meus colegas e simultaneamente assustando os peixinhos que pensavam ter avistado uma baleia. O Sr. José e o Sr. Marco disponibilizaram-nos ainda material de snorkeling para que pudéssemos entrar realmente na meia natureza marítima. Eu e o Paulo de Lume tentávamos apanhar uns quantos sharks e parques que por ali nadavam, sem sucesso, como é óbvio. Todavia, creio que nunca tinha nadado com tantos por perto, que pareciam nem ter medo de nós. Atrevi-me ainda a nadar até o ilhéu de cima, pisando pela primeira vez, e embora ali tenha permanecido apenas uns segundos, deu para dizer que já lá fui. Chegou a hora do brinde com o Sr. José e o Sr. Marco, um vinho madeira e umas broas e bolachinhas, algo que complementa a experiência e é uma cortesia que fazem em todos os passeios. Mal falaram em broas, o Fomingas deu de si e finalmente marcou presença, limpando meio pirex. Se os senhores da Underwater Paradise não sabiam como é que tinham desaparecido tantas broas, agora ficaram a saber. O Fomingas pede desculpa, mas disse que eram irresistíveis. Fui convocado para ser capitão do barco, aprendendo primeiro a interpretar os mapas e os sistemas de navegação e em seguida colocando o chapéu de capitão e vagarosamente equilibrando a embarcação e colocando-a na rota correta. Confesso que já lhe estava a tomar o gosto e decidi aumentar um pouco a velocidade, dando indicações através da VHF de qual a minha rota. A embarcação do Porto Santo Underwater Paradise quis ainda parar um pouco junto à corveta Jornal Pereira dessa, que ali se encontra afundada desde 2016, criando um pequeno recife com muita biodiversidade. Na reta final foi a minha namorada quem levou o barco até ao Porto, a pedido do Sr. José e do Sr. Marco, visto ela ter carta de manhã. Bem, o que é que eu posso dizer? Eu ouvia um ou outro cliente que nos acompanhava a dizer baixinho: assim sim, agora aquele rapaz não pode pegar num barco. Já sabemos quem navegará o iate de 45 metros que eu ando a pensar comprar. À chegada à marina só nos restou mesmo agradecer aquela experiência inesquecível que nos demonstrou um outro lado do Porto Santo, desconhecíamos. A Porto Santo Underwater Experience é um serviço diferenciado que conjuga a possibilidade de avistar vida marinha, como mais nenhuma outra, permite visitar áreas costeiras inacessíveis de outra forma e ainda proporciona explicações sobre a ilha, sobre as espécies marinhas e sobre a geologia do Porto Santo de uma forma exemplar. E ainda nos permite banhar nas águas mais paradisíacas de toda a ilha. Único. A malta queria muito experimentar uma pizzaria no centro da vila e assim foi. Fomos diretos para a Pizzaria e Lounge di Lorenzo. O restaurante fica na rua Gonçalves de Arco e existe sob a fachada de um edifício histórico da Vila Baleira, que ganhou uma nova vida com esta pizzaria. Comecei, como sempre, por deambular pelo espaço, conhecendo os cantos à casa, aproveitando para usufruir da zona lounge por um pouco. O espaço, para além de arejado, é verdadeiramente bonito e deu para mim observar tudo em volta e sentia-me tão confortável aqui e todo aquele clima de descontração estava a contagiar-nos. Até os candeeiros e as palmeiras nos confirmavam de que estávamos realmente de férias. O Sr. Danilo começou por agradecer a nossa inesperada visita e servir-nos a brusqueta de entrada e que bela apresentação. A brusqueta era algo gigante e confesso que assim nunca tinha visto. O Fomingas e o Anão Zangado abriram os olhos como se fosse o Topo Gigio e o ataque começou. Ao provar, posso confessar-vos que me sentia passear no longomare di Napoli, desfrutando de toda a conjugação de sabores que explodiram no meu céu da boca. Que piacere! Em seguida chegaram as famosas pizzas, cuja massa já sabia que seria ótima, dada a entrada. Apresentaram-nos então a búfala di Parma, com queijo de búfala e presunto, a calzone, fechada e com ovo, e a diavola, com um toque de picante. O aspecto de qualquer uma delas era definitivamente qualquer coisa e já parlávamos todos em italiano, felizes pelo que víamos. Veio ainda a penne da casa, cujo aroma que dali emanava era um convite para uma luta de gladiadores de garfo e faca. Começamos pela penne, onde o Paulo Lume assumiu o meu papel e provou, aprovando de imediato, reunindo as pontas dos dedos e movimentando a mão, mesmo a italiano. A búfala di Parma era de outra categoria, os ingredientes que acompanham eram de uma qualidade acima da média, o presunto misturado com aquele cremoso queijo de búfala era de um esplendor inigualável. A diavola, com aquele pepperoni ligeiramente picante, falava comigo em dialetos napolitanos, apurando o meu palato de forma especial, obrigando-me a erguer os meus dentes por mais uma dentada. A Di Lorenzo é uma casa de excelência fora do normal e já tinha poucas dúvidas de que
viria a ser uma das minhas favoritas na região. Apesar da calzone ser uma das pizzas mais conhecidas da região de Nápoles e a sua receita ser subejamente conhecida, há toques que fazem a diferença e esta pizzaria sabia bem como fazer. Ao cortá-la no seu centro, despoltei uma pompeia de ovo, abrindo uma fenda, permitindo o calor e o aroma dispersar-se por toda a sala. Moza fiato! Eu só dizia grazie mille, prego, prego, em direção à cozinha, numa tentativa de agradecer a refeição, e o Fuminhas ao ouvir disse logo, não acredito, pede um prego para levar. Não vale a pena explicar. Visitei a cozinha de modo a parabenizar a equipa da Di Lorenzo e o Sr. Danilo, e ainda bem que o fiz. Eles sabem muito bem o que estão a fazer. Agradeci ao Sr. Danilo por toda a experiência e desejo-lhe muita sorte, ao que aproveitou para convidar-nos a experimentar um outro restaurante do qual é proprietário. Claro que sim, havemos de. Siga, JM. Estava a ver festa na vila, como se diz na Madeira, velha, e como não passar por lá e dar aquela voltinha típica, cumprimentando uns e outros como se iam saudando com entusiasmo. Havia um concerto a decorrer e o largo estava todo enfeitado com pessoas alegres e felizes na companhia umas das outras. É disto que também se faz um Porto Santo. E nota-se que as pessoas que vivem neste paraíso são felizes e têm um orgulho tremendo na sua ilha, na sua cultura e nas suas tradições. Deixei-me entrar num ambiente festivo, juntamente com os meus colegas, aproveitando aquela noite maravilhosa. A lua estava cheia, bem cheia, e viam-me na perfeição. Fui à altura de revelar à malta que ainda havia mais um trabalhinho hoje. Tínhamos sido convidados a experimentar o famoso Tábua Rasa, não muito longe de onde estávamos, perto do Centro de Saúde. Já tinha ouvido falar do Tábua Rasa, um restaurante que tinha aberto pela altura da pandemia e que se tinha tornado um novo ponto de paragem obrigatória. Ao chegar, fiquei desde logo impressionado pela esplanada que se encontrava bem preenchida e mal entrei dei por mim surpreendido por uma estrondosa decoração do espaço. Havia diversas fotos de tempos antigos da ilha, inclusive uma imagem do moinho onde havíamos estado nesse dia. Para além do restaurante, lia-se Wine Bar, escrito em várias zonas, fazendo-nos perceber que este espaço era também reconhecido pelos seus vinhos. Ao conhecer o Sr. Sandro, um dos proprietários, juntamente com a sua irmã, a Sra. Márcia, apercebemos que se tratava de um negócio familiar onde duas vertentes se destacavam, a das tábuas de queijo e vinhos, assim como as dos pratos da casa com diversas especialidades. O Sr. Sandro recomendou-nos algumas das suas iguarias, ao que nós optamos pela experiência completa, ou seja, venha lá tábuas, vinho, prato, sobremesa, tudo. Para começar esta nova aventura gastronómica, aterrou na mesa uma fabulosa e requintada tábua de queijo e enchidos com uma imagem fabulosa. O bolo do caco típico acompanhou e posso dizer-vos que não faltavam variedades de queijo e até uma compota de abóbora que veio, assim como as nozes, hortelã, salames, tostazinhas e aqueles palitos de pão crocantes. Cada um fez a sua combinação perfeita e o ataque começou. Qualquer uma das combinações faziam todo o sentido assim que tocavam no nosso palato. A poncha chegou para dar-lhe o toque maravilha e assim que se entra no Porto Santo havia que brindar. Aquele bolo do caco é de uma concepção inacreditável e eu não tenho muitas dúvidas de que esta terra faz bolo do caco como mais ninguém. A tábua ainda vinha com tâmaras, esse fruto doce e quase proibido que se enfeitava nas minhas tapas de queijo como se lhe pertencesse e mais que isso, como se pertencesse ao meu sistema digestivo. Como falávamos em vinho durante a refeição, o Sr. Santo trouxe-nos o aclamado vinho Caracol dos Profetas, esse analgésico de trava-céu que conquista todos os que o provem, até os abstémios. Chegaram-nos os pratos principais, ambos em tábuas para fazer jus ao nome. O polvo com batata cozida com casca e o bife à tábua. Meus queridos companheiros, que tábuas de rasa não tinham nada, pelo contrário, estavam bem completas. O polvo vinha acompanhado de batatinhas e legumes cozidos no forno, com uma estética de fazer erguer os tentáculos e não conseguia evitar, começando por aí. Era tão fácil de cortá-lo, pois era daqueles povos terros, dos mais terros que já vi. O bife à tábua, a especialidade da casa, era um dos motivos pelo qual queríamos conhecer o restaurante e se valeu a pena. O bife era de lombo grelhadinho, coberto por um presunto tostado no topo com um molho especial acompanhado de batatinha frita e salada. Posso dizer que estávamos das nossas 7, 8, 9, 10 quintas, comigo a segurar um caracol na esquerda e um alentejano na direita, prontos para caçar aquele bife. Ao cortá-lo era inequívoco que o corte da carne era dos melhores e a combinação com o presunto era estratosférica. O molhinho da casa era ótimo e molhar as batatinhas fritas nele, meu Deus, era imprescindível, impressionante. As tábuas ficaram rasas no instante, como prometido, e chegou-nos por último as sobremesas caseiras, feitas pela Senhora Manuela, mãe do Sr. Sandro, ambas com um ar apetitoso e fresquinho, bom para refrescar o corpo daquela noite quente. O caracol, afinal, anda bem e rápido. A mousse de maracujá e o semi-frito de frutos vermelhos eram ambas deliciosas, dando-lhe o toque perfeito para a explosão de sabores que ali experienciamos. A Senhora Manuela tem umas mãos de anjo e o brilharete que faz naquelas sobremesas não se explica. Agradecemos ao Sr. Sandro, mandamos um cumprimento à Sra. Márcia e parabéns a toda a família, ao Tábua Rasa, e prometemos voltar. Mas que etapa! Quanto a nós, despedimos por hoje, mas para a semana cá estaremos novamente no Ariel Dourado, prontos para desvendar os mistérios gastronómicos e as belezas escondidas do Porto Santo. Siga, Jadem! Até para a semana! Pela estrada antiga, vai a malta amiga. JM Cida, JM Cida.
Funchal ao caniçal, Porto